Vocês podem acompanhar esse conteúdo, que são os números reais, nas páginas 2 e 3 da apostila de matemática de vocês, certo? Antes de nós entrarmos no conceito de números racionais, na página 2 tem um diálogo, onde tem um professor em uma sala de aula e o professor diz assim: vou dividir o giz em 3 partes iguais. Ok, Rosana? Vou dar a você uma fração do giz. Porque a Rosana disse: professor, eu quero uma parte. Certo? Bem, o que envolve esse diálogo? O primeiro conjunto de números que nós vamos estudar são os números racionais. O que são números racionais? Aparece o conceito aí na tela de vocês. São os números colocados em forma de fração. N sobre D. Certo? N de numerador e D de denominador, certo? Porque a parte de cima da fração a gente chama de numerador e a de baixo a gente chama de denominador. Sendo N e D números inteiros. Certo? Denominam-se números racionais ou fracionários. Então, o que são números racionais ou fracionários? São aqueles que podem ser expressos em forma de fração, ok? Podem ser expressos em forma de fração, certo? No exemplo que nós temos abaixo aí, nós vamos ter alguns números racionais nesse exemplo, tá? Nessa lista de números que eu coloquei abaixo. Por exemplo, 1/3 é um número racional, 3/5, 13/8, menos 7 sobre 4, 6 sobre 7, certo? Todos esses números aí que eu li, esses que vocês percebem que eles têm 2 partes, uma em cima e outra embaixo, são números racionais, são números expressos em forma de fração, certo? Aí agora nós vamos estudar os números reais, ok? Da união do conjunto dos números reais com o conjunto de números irracionais, resulta o conjunto de números reais, certo? Então, quando eu junto os números racionais, que são aqueles que podem ser expressos em forma de fração,
Com os irracionais, que são aqueles que não podem ser expressos em forma de fração, eu tenho um conjunto de números reais. Logo, se o número ele é real, se ele faz parte do conjunto de números reais, ou ele é racional ou ele é irracional. Então, todo número ou ele pode ser escrito em forma de fração ou ele não pode. Se ele puder ser escrito em forma de fração, ele vai ser racional. Se ele não puder ser escrito em forma de fração, ele é irracional. Ok? Aí aqui para vocês entenderem melhor, o conjunto de números reais, conforme vocês viram no primeiro vídeo que eu mostrei, tá? Ele tem subconjuntos dentro dele, certo? Então, o que são números reais, gente? São todos os números que existem. Então, quais são os conjuntos de números que existem? Nós temos o conjunto natural de números naturais, que é representado por N, que são os números 1, 2, 3, 4 e 5, esses números mais comuns são chamados números naturais. Os números inteiros, que são os números naturais positivos e negativos, certo? Então, é o 0, menos 2, menos 1, 1, 2, certo? Então, os números inteiros é um conjunto dos números positivos e negativos, incluindo o 0. Os racionais são os que podem ser expressos em forma de fração, ok? Como menos 2 pode ser expresso em forma de fração. Aí eu tenho 1/3, 1/2, certo? E depois nós temos os irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, que são, o principal exemplo são as dízimas periódicas, são aqueles números que eles têm uma extensão infinita depois da vírgula, tá? Abaixo eu coloquei uma imagem para vocês entenderem o que seria o conjunto dos números reais. Na apostila de vocês vai tratar, tá? Vai dividir os números só em dois conjuntos, só em racionais que podem ser expressos em forma de fração e os irracionais que não podem. Mas na verdade a gente tem dentro dos números reais 4 subconjuntos, tá? Aí na imagem aparece o R, que é o conjunto dos números reais, de azul, certo? Então, dentro do conjunto de números reais, eu vou ter outros 4 subconjuntos, tá? Eu vou ter os números naturais, eu vou ter os números inteiros, os naturais é de rosa, representado pelo N, os inteiros é o Z, tá? O Z representado pelo amarelo, os irracionais é representado pela letra Q, aliás, os racionais é representado pela letra Q, e os irracionais representados pela letra I. Então, esses 4 conjuntos estão dentro dos números reais, tá? Então, eles envolvem todos os números que existem. Essa foi a nossa aula, tá? Em caso de dúvida, consultem o meu PV ou assistam essa aula várias vezes, certo? Um abraço!